Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado, no capítulo 23, Fluido e Energia, o Apagar das Luzes, na parte 3. Recebemos ainda muitas elucidações e recordamos as rodas energéticas, não como criação dos hindus nem dos espíritos, elas estão registradas no Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo 12, a velhice. Lembra-te do teu Criador dos dias da mocidade antes que venha o tempo da aflição e cheguem os anos dos quais tu dirás, essa idade não me agrada. 2. Antes que escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. 3. Quando os guardas de tua casa começarem a tremer e os homens vigorosos a vergar e estiverem ociosos e em pouco número, os moedores, e esses que olham pela janela precipitarem a cobrir-se de trevas. 4. E quando se fecharem as portas que dão para fora, pela voz baixa do ruído do moinho, e se levantarem aos primeiros cânticos dos pássaros madrugadores, e todos os filhos da harmonia ensurdecerem. 5. Eles terão medo também dos lugares altos e temerão no caminho. A amendoeira florirá, o gafanhoto engordará, e a alcaparra perderá o sabor, porque o homem irá para a casa da sua eternidade carpindo ao redor dele, o irão acompanhando pelas ruas. 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se retire a fita de ouro, e se quebre o cântaro sobre a fonte e se desfaça a roda sobre a cisterna. 7. E o pó volte à terra, de onde saiu, e o espírito volte para Deus, que o deu. Este capítulo de Eclesiastes já foi mencionado no meu livro Chama Eterna. Entretanto, aqui volto para lembrar aos meus leitores que as rodas energéticas são verdades que não podemos ignorar. O apagar das luzes da vida humana é uma realidade para o ancião. O sol, a lua, as estrelas parecem ir-se apagando. É o corpo que vai perdendo a sua vitalidade. No versículo 3, os guardas da casa que ficam trêmulos são os braços. Os homens vigorosos que se curvam são os ombros e as pernas. Os moedores que param de moer, porque já são poucos, são os dentes de velho, escassos e ruins. Esses que olham pela janela e se embaraçam são os olhos. No versículo 4, portas que darão para fora e vão se fechando são os ouvidos. O ruído do moinho que vai enfraquecendo é a voz que se faz trêmula. Aos primeiros cânticos dos pássaros madrugadores refere-se ao ancião, que vai perdendo o sono e passa a se levantar muito cedo. Os filhos da harmonia que enfraquecem são os dedos, que vão ficando cada vez menos aptos a tocar uns instrumentos ou executar um trabalho. No versículo 5, a alusão ao andar trôpego do velho que já custa vencer uma subida, apresentando taquicardia, falta de ar e cansaço. A amendoeira florirá, chega aos cabelos brancos. O gafanhoto engordará, representa o corpo, outrora ágil, tornando-se pesado. A alcaparra perderá o sabor, isso quer dizer que o velho poderá ficar com o paladar menos aguçado. No versículo 6, antes que se rompa o cordão de prata, sabemos que o cordão de prata é desamarrado no momento do desencarne. Ele é o que liga o nosso corpo físico. Se retira a fita de ouro, o laço fluídico se desata. E se quebre o cântaro sobre a fonte, separação perispírito, corpo físico. Se desfaça a roda sobre a cisterna, referência às rodas energéticas do duplo etérico, que com o rompimento do cordão de prata param de receber fluidos e vão consequentemente deixando de funcionar, rompendo a ligação com o corpo físico, cisterna ou poço. Lembremos que o corpo físico é quase todo composto de água. Versículo 7. O pó volta à terra, de onde saiu, o corpo é enterrado e se decompõe. O espírito volte para Deus. Eis aí o reconhecimento da imortalidade do espírito. Gente, eu tô lendo Francisco de Assis, do Miramês, e está coincidindo
as leituras uma com a outra, as descobertas do clero na época medieval eram justamente sobre esses temas aqui. Eles tinham uma noção de vida após a morte, eles sabiam que a morte não era o fim, e no entanto eles guardavam em 7 chaves esse segredo. De certa forma, isso foi bom porque não se perdeu ao longo do tempo. Ficou guardada essas informações para chegar no momento certo onde a gente está maduro para receber. Mas em contrapartida, olha o quanto que a gente poderia ter progredido se tivesse esse conhecimento. É que a espiritualidade sempre diz que as coisas têm que vir de acordo com o nosso amadurecimento. A gente nunca vai receber uma informação que a gente não está preparado para receber, para realmente aprender. Mas já estava aqui tudo a respeito de desencarne e para onde o espírito volta. É muito importante esse pedaço. Lá no Antigo Testamento. Olha, que legal a gente está descobrindo isso, pelo menos eu, né? Vê se vocês também desfrutam desse momento de aprendizado, porque não é para qualquer um, gente, a gente chegar até aqui, né? Nós estamos tendo provas de que não é só a doutrina espírita que trouxe essa evolução no pensamento, de achar que a gente não morre, mas já estava lá atrás. Os nossos ancestrais já sabiam disso. E eles já tinham colocado em parábolas, em palavras que você precisa estudar, que você precisa refletir para chegar onde eles querem. É o que a espiritualidade sempre faz, eles não dão nada pronto para a gente. Eles fazem com que a gente tenha mérito, a gente precisa estudar, precisa refletir, precisa buscar essa verdade, internalizar ela e depois expor. E praticar. Como a espiritualidade é maravilhosa com a gente. E quando a ficha cai, como está caindo agora para mim, né? Na sexta-feira eu fiquei tão feliz porque foi fluidos, energia, aquela coisa que eu estava na dúvida, eu passei a compreender melhor. Então agora eu venho aqui através de outra leitura e descubro mais um pedacinho. E é gratificante isso. A gente tomar noções, porque é só uma noção. Não é que a gente descobriu o mundo, não. Mas é uma noção daquilo que nos espera. Quando a gente começa a dar o primeiro passo, é sempre aquilo que eu falava, né? Eu sempre falava isso para aluno, para filho, falava isso para amigos. Sempre que a gente dá um passo adiante, dificilmente a gente vai conseguir voltar lá e pensar como a gente pensava lá atrás, né? Daqui para frente parece que vai deslanchar ainda mais. É essa a sensação que eu tenho. Que à medida que o conhecimento está chegando, é porque está vindo um conhecimento maior logo adiante. E é só um preparo para isso. E de fato é, né? Quantas palavras ditas assim, de forma desafiadora, para a gente descobrir o que elas significavam. E agora, em 2025, cai no meu colo um texto como esse, que me faz refletir o tanto de tempo desses meus 53 anos que eu perdi nessa única encarnação. Só nessa encarnação, quanto tempo eu não perdi? Por não ter ido buscar mais conhecimento, né? Pela correria do dia a dia, pelo trabalho, família e tudo mais, mas também por preguiça. Nós somos preguiçosos. E quando a gente se depara que o tempo lá atrás, se chegasse na minha mão um texto como esse, eu ia falar, gente, não entendi nada que está escrito aqui, um dia eu vou entender. E hoje o texto veio e eu entendi. Então, é gratificante. Eu espero que vocês busquem esse livro, né? Não fiquem só nos meus comentários, 2 mundos tão meus, né? E o Luiz Sérgio, ele é muito feliz nas coisas que ele escreve, porque é um rapaz, é um jovem espírito. Mas ele tem uma linguagem assim que realmente cativa a gente, né? Depois eu vou atrás de outras obras dele para ver se a gente traz aqui para o canal também. Gostei. Até aqui eu estou adorando ler as suas histórias, os seus paralelos entre o mundo encarnado e o desencarnado, todas as situações que ele vai colocando através de personagens. Eu não sei até onde foi verdade ou não, mas como Santo Tomé que eu sou, né? Pode ser que tenha sido algumas histórias um pouco mais florida, mais detalhada. A gente sabe que tem alguns autores espíritas que fazem isso, né? Que passa a ser um pouco romance, não é tudo daquele jeito que é colocado. Por isso que eu digo que eu não sei até onde tudo é verdade ou não, mas ainda que seja um pouco florido algumas coisas que ele coloca no livro, dá pra gente uma noção
daquilo que nos espera enquanto espíritos e a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Vamos lá, vamos continuar.